Então, muito boa noite, meus estimados irmãos e irmãs. Que alegria encontrá-los para darmos continuidade aos nossos estudos dessa obra tão fecunda, que é a vida no mundo espiritual, que chegou à luz da humanidade pelas mãos santificadas de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico, esse grande apóstolo de Deus, de Jesus, através do benfeitor André Luiz. Nós estamos estudando a sexta obra dessa coleção maravilhosa e já estamos nos encaminhando para o final. Hoje vamos estudar o capítulo 19, chamado Precioso Entendimento. Lembrando que nessa obra, dois objetivos maiores dessa obra, o próprio nome da obra chama-se Libertação, era libertar Margarida, encarnada, jovem senhora, é, que tenha um passado um odioso, difícil e cruel processo de obsessão, mais de 50 entidades, que ela foi libertada há 2 capítulos atrás, nós estudamos isso, o capítulo 17, por obra de um trabalho de obsessão na instituição espírita, né? Por fim, ela se livrou do jugo dessas mais de 50 entidades que quase a levaram à morte. Aliás, era o objetivo dela, dessa obsessão, era matá-la efetivamente, por determinação de Gregório, entidade trevosa, embrutecida, um sacerdote que vive no mundo das sombras. E o outro objetivo é o próprio resgate, a própria libertação de Gregório, porque não há nenhuma criatura infeliz que não tenha um mais feliz que o ama, diz André Luiz. E essa criatura que o ama, que está por trás de toda essa atividade extraordinária de luz, é Matilde, a sublime mãe de Gregório. E haverá o desfecho no próximo capítulo, capítulo 20, capítulo final. Mas só recordando que após, no capítulo 17, a libertação de Margarida, ela foi libertada muito fragilizada, né? Ela quase morre depois de vários anos, passando esse processo brutal de obsessão, saiu muito fragilizada, não só psiquicamente, mas fisicamente. Não é brincadeira, mais de 50 entidades sugando suas energias, vampirizando, processo de sofrimento imenso, que, sem dúvida nenhuma, graves sequelas psíquicas e físicas também foram decorrente desse processo. Não é o fato só de ter sido ela se livrado do jugo direto dessas entidades infelizes, mas as sequelas ficam. É como uma doença grave, você pode até se curar dela, mas fica a sequela, né? Muito bem, mas depois que fora Margarida, no capítulo 17, resgatada, libertada dessas entidades, nos diz, no capítulo 18, que aquela casa que era anteriormente habitada por mais de 50 entidades das sombras, de repente ganha e passa a ser a emitir luzes, afinal de contas, aquelas criaturas das sombras não lá mais estão, e a equipe de Gúbio está lá, entidades iluminadas. E essas luzes emanadas daquela casa, que antes era lugar das sombras, começa a atrair entidades profundamente sofredoras e desencarnadas, que estão no seu redor, né? E essas criaturas começam a chegar, contando suas angústias profundas, e foram acolhidas muito amorosamente por Gúbio, que é exatamente o chefe dessa expedição de resgate, o coordenador dessa obra, o coordenador do trabalho de resgate, né? E então André Luiz nos conta que essa quantidade imensa de entidades foram acolhidas com muito amor na casa, foram preparados porque à noite estava sendo esperado um momento especial em que haveria um momento de prece, de oração, onde seria rogado aos céus a assistência àquela gama de criaturas infelizes, até porque o próprio trabalho de resgate, a completude do trabalho de resgate de Margarida estava para se completar naquela noite. Portanto, era muito importante o trabalho que se realizaria naquela noite. E assim fora feito, com a presença da benfeitora Matilde, e nós vimos que haveria, sem dúvida nenhuma, um duplo aspecto daquela visita. Primeiro, aquele contingente de criaturas, e nada no mundo espiritual superior é feito de improviso, aquela gama de criaturas que estavam preparadas, estavam em condições de serem resgatadas, porque estavam no processo de renovação, estavam no processo já de arrependimento de suas ações do passado, estavam eles esperando para serem resgatados,
E aproveitou-se o mundo espiritual sabe no que diz respeito a isso, já que Matilde vinha no trabalho final de resgate do próprio Gregório, ela foi, portanto, a portadora do trabalho de assistência àquele contingente imenso de sofredores. E o capítulo 18 foi rico nisso, porque aquela gama de criaturas sofredoras, que objetivavam a maioria deles reencarnar, Matilde deu uma lição profunda de conceitos importantes, falando da sublimidade da reencarnação como instrumento ou como meio para atingir os fins, e a reencarnação como instrumento sagrado de Deus, um processo de aperfeiçoamento, dizendo a eles que não deveriam eles apenas sonhar com a reencarnação, mas ter um compromisso bastante forte, uma responsabilidade no processo de renovação e melhora, porque era uma oportunidade sagrada, que a reencarnação não é algo tão simples como alguém imagina. Não, vou reencarnar. Não, não é. Há que ter mérito para isso. Pelo menos a intercessão também nesse sentido. Então, foi uma lição muito importante. Houve-se relato das criaturas sofredoras e os aconselhamentos extraordinários de Matilde, e, ao final, todos eles receberam chuvas de energia sublime derramada do alto, através de Matilde como intermediária, trazendo alegria, refazimento, força e coragem àquele contingente de criaturas. Muito bem. No capítulo de hoje, chamado Precioso Entendimento, haverá também algo parecido, não com um contingente importante, grandioso, mas com a conclusão, digamos assim, da assistência à Margarida, que, como falei, Margarida, resgatada depois de um longo período, brutal processo de obsessão, ficou muito sequelada, muito fragilizada. E o trabalho de resgate, de renovação e transformação dela, que tem projetos, os benfeitores espirituais têm um projeto importante para ela, foi dito isso lá atrás, haverá necessidade de um equilíbrio profundo dela psíquico, mas também que ela tenha condições físicas de possa cumprir o projeto para o qual os benfeitores espirituais confiaram, o projeto que Deus estabeleceu para ela, através dos seus benfeitores espirituais. Então, nesse capítulo, vamos estudar essa assistência amorosa que será dado a Margarida. Então, diz assim, André Luiz, começando o capítulo. Certo, acreditando haver transmitido a nós, outros, os entendimentos que poderiam receber, a nobre mensageira recomendou a Eloy trouxesse Margarida àquele plenário amoroso, deixando perceber que pretendia consolidar-lhe o equilíbrio, olha a informação, equilíbrio emocional, naturalmente, equilíbrio, ela estava em desequilíbrio, uma vez que estava fragilizada pelo processo longo de obsessão, né? E fortalecer-lhe a resistência, naturalmente física e psíquica, que para poder seguir sua jornada e cumprir a missão, não podia continuar na forma como ela estava. Porque ele sabe, quando a gente passa por um processo de obsessão dramática como esse, envolto sob as energias deletérias das entidades profundamente felizes, esses resíduos estão lá postos no perispírito dela. Esses resíduos estão lá colocados. É como você passa um processo dramático, físico, de doença, toma muitas drogas, até você, digamos assim, o organismo expelir essas drogas, demora um tempo, né? Então, o grande objetivo de trazer Margarida àquele ambiente era fazer o trabalho de fortalecimento físico e emocional dela, mas muito mais que isso, fortalecê-la espiritualmente, ou seja, dar uma assistência, dar uma força, uma coragem e plantar no coração de Margarida a esperança, que é a válvula, é a força motriz da alma. Sem esperança, sem fé e coragem, ninguém vai a lugar nenhum. Então, a esperança é muito importante. E era o grande objetivo. E André Luiz coloca, bom, depois daquela noite de ensinamento extraordinário, que ensinamentos são esses? Que foram estabelecidos aquele grupo de criaturas sofredoras que estão prestes a reencarnar, que nós vimos muito bem no capítulo passado. Bom, transcorrido alguns minutos, disse André Luiz, Margarida, que se converteram em objeto de nossas melhores atenções naqueles dias, e foi todo o trabalho, havia toda a estratégia das entidades da luz visando resgatá-la, e foi um processo meticuloso de planejamento, longo. Foi preciso uma estratégia muito importante de Gúbio visando, digamos assim, não só resgatá-la, mas também conquistar os inimigos que estavam ali obsidiando-a, trazendo ele para o lado da luz, né? Tudo foi feito a contento, né? Então, transcorrido alguns minutos, disse ele, é, 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 lembrou a nossa melhor atenção naquele dia, desligada, ou seja, foi trazido ela por Eloy, desligada, ou seja, desdobrada, porque ela estava dormindo, né? Do inventório carnal,
compareceu ela aquele cenáculo, aquele ambiente, aquele local ao qual estava Matilde, né? E que fora convocado ela para ter com ela um colóquio importante de aprendizado e de assistência, né? Mostrava ela, Margarida, vacilante e estranhamento no olhar, velance de semiconsciência, que se demorava. Ou seja, naturalmente, todo esse processo de Margarida, lembramos que ela estava profundamente ainda fragilizada e todo esse processo de alinhamento de semiconsciência era consequência daquele longo período que passou sob o jugo das criaturas das sombras, né? Então, ela estava ali sem entender o que estava acontecendo, né? Ao que me pareceu, segundo André Luiz, a luz reinante não lhe afetou o olhar, ou seja, ela não se situou, ela não compreendeu onde estava e por que estava. É isso que quer dizer. Caracterizava-se ela, Margarida, naquela hora, pelos movimentos impulsivos. Ela estava impossível, ela não tinha com clareza do que efetivamente estava acontecendo. Caminhava em nosso meio, qual se fora sonâmbula vulgar. Como eu falei, ela ainda estava profundamente fragilizada e tudo isso perpassava na própria condição psíquica de uma certa perturbação. Porque lembramos que quem está lá naquele momento não era que quando a gente desdobra, vai o perispírito, né? Vai o perispírito, né? Não é o corpo físico. Nós sabemos que o nosso corpo físico nada mais é do que uma cópia do espírito, do perispírito. Então, se o corpo físico está doente, é porque o perispírito ainda está doente. Isso a gente tem que ter essa compreensão. Então, se ela estava debilitada, encarnada, certamente o seu perispírito está doente, o seu espírito está doente, né? Maquinalmente se asilou, disse André Luiz, se asilou nos braços maternos de Matilde, que lhe oferecia. Então, desse depressa, se acolheu no regaço da benfeitora. Regaça no colo, ou seja, ela não entendia bem o que estava acontecendo, mas aquele espírito magnânimo a colocou no colo, ela estava muito fragilizada, sem entender bem o que estava acontecendo, mas se acolheu, porque sentiu segura de ser acolhida naquele colo amoroso, né? Muito bem. Reagiu favorosamente, contemplando-nos, então, assustadiça. Quando, na verdade, ela foi acolhida por Matilde, amorosamente colocada no colo, ela deu uma olhada no ambiente, ficou assustada, afinal de contas. O que é que eu estou fazendo aqui? Por que estou aqui? É natural. Se a gente está dormindo ou desmaiado e acorda no outro ambiente que você não estava antes, você fica efetivamente assustadíssimo, sem entender. E pelo estado ainda de perturbação que ela estava passando. A protetora Matilde, interessada em despertar-lhe, olha a informação importante, alguns centros importantes da vida mental, ou seja, para que ela tivesse lucidez do que estava acontecendo, então despertar, aclarar a situação, para que pudesse ser apta a receber as energias e as recomendações que seriam postas naquela noite, né? Começou a aplicar sobre ela passes ao longo do cérebro, passes magnéticos, né? Operações que não pude compreender tão bem como desejava. Zé André Luiz que Matilde aplicava o passe extraordinário no cérebro, mas que André Luiz não pôde explicar, porque não entendeu bem na hora exatamente a profundidade dele. Mas ele reparou que Matilde aplicava recursos magnéticos e passe magnético sobre o cérebro, a região nervosa, que é para a manifestação do pensamento, para que ela pudesse aclarar os pensamentos, para ter uma compreensão de que efetivamente seria dito e o que seria recebido naquela noite, que ela pudesse guardar as recomendações que seriam postas. Mas também no simpático, na área do cérebro, esclarecendo mais tarde Gúbio que o estado natural da alma encarnada, e essa informação é importante, nós, pode ser comparado em maior ou menor grau, com uma espécie de hipnose profunda, que nós sabemos que quando encarnamos, nós ficamos sob o jugo do corpo físico, né? Do corpo de carne que nos entorpece, né? Nos faz esquecer o passado. E há uma dificuldade muito grande de ter a clareza de efetivamente o que acontece sob o jugo do corpo de carne. Dificulta muito o nosso processo, a liberdade do espírito é uma liberdade, não tem a liberdade plena de compreender o que está acontecendo, né? Então ele diz que a alma encarnada em maior ou menor grau, por que em menor ou maior grau? Porque depende, naturalmente, do maior ou menor grau de evolução do espírito. Quanto mais evoluído, mais despreendido, mais possibilidades tem de assimilar o que está acontecendo efetivamente ao seu redor, né? A hipnose profunda, as caracteriza, encarnada, hipnose profunda ou anestesia temporária. Temporária quando? Enquanto se está no corpo de carne. E que desce à mente da criatura
através de vibrações mais lentas, peculiares aos planos inferiores, para fim de evolução, aprimorando a redenção no espaço e no tempo. E aí eu lembrei, lendo um livro de João Nunes Maia, Francisco de Assis, que é uma obra extraordinária, que conta a história do magnânimo Francisco de Assis, o santo de Assis. Ele fala que Francisco de Assis, mesmo estando ainda no útero da mãe, portanto, a senhora, a mãe dele estava grávida dele, mas o espírito tinha liberdade, fazia um monte de questões de sair, fazia acontecer. O que denota que nem todo espírito, cada reencarnação é uma reencarnação, porque depende do estágio do espírito. Aqueles mais ignorantes têm profunda dificuldade no processo de encarnação, como de morte. Isso é, porque a reencarnação e a morte são muito parecidos os processos, né? Muito parecidos os processos. E ele é mais sofrido ou mais liberto, dependendo do estágio do espírito. Nós vemos desencarnação profundamente sofrida. É o próprio Divaldo Pereira Franco narra a desencarnação da mãezinha dele, que ela desencarnou e ao mesmo tempo ficou ao lado dele, tranquila, sem grandes traumas, né? Mas várias reencarnações que são trazidas a lume na doutrina espírita são complexas, difíceis, dolorosas, né? São sim. A gente viu o mesmo caso de Voltaire, do Frederic Fignes, quem não leu, vale a pena ler. Muito bem. Fenômeno de metabolismo, fenômenos de metabolismo, de transformação na organização perispirítica, fizeram-se patentes à nossa observação, porque Margarida expelia, através do tórax e das mãos, fluidos cinzentos escuros. O que quer dizer com isso? Na hora que Matilde aplicou os seus fluidos, recursos magnéticos passes sobre a mente, sobre a cabeça, o cérebro de Margarida, começou a haver modificações do metabolismo do cérebro dela. Começou a fazer um processo de limpeza, de desobstrução importante, e ao final daquela operação, diz André Luiz, ela começou a expelir fluidos cinzento escuro, ou seja, deletérios, energia deletéria. E que fluidos são esses? Certamente os resíduos que lá ficaram da aplicação contínua das energias deletérias daquelas criaturas infelizes, os ovoides, aquelas criaturas infelizes que aplicavam diuturnamente muitas energias que buscavam envenenar e matar a própria Margarida, e boa parte desses resíduos estava lá, no perispírito, no cérebro do perispírito de Margarida. E aquela operação toda era para fazer uma limpeza, visando a que houvesse um aclaramento das capacidades do pensamento e de observação de Margarida, para que pudesse não só estar muito mais, digamos assim, mais receptiva os ensinamentos da noite, mas também aguardar as informações que seriam postas naquela noite importante. Muito bem. Em forma de vapor tenuísmo, ou seja, os fluidos cinzentos escuros, se são cinzentos escuros, são deletérios, não há nenhuma dúvida disso pela própria coloração deles. Em forma de vapor tenuísmo, é desfazer-se no vasto oceano de oxigênio comum. Logo após essa operação, feita por Matilde no cérebro de Margarida, que foi retirada essas energias deletérias, né? Logo após, semelhante a uma operação de limpeza, que eu falei, limpeza do cérebro, do perispírito do cérebro, visando ela está em muito mais aliviada, ao mesmo tempo em condições de assimilação, né? As zonas do sistema endócrino do cérebro de Margarida emitiu radiações diamantinas ser limpas. Houve uma limpeza profunda naquela área do cérebro do perispírito. Agora as radiações estavam límpidas, diamantinas, cores diamantinas, ao contrário da cinzento escura que ela expeliu há pouco tempo. Figurava-se como uma constelação de caprichosos contornos a brilhar nas sombras do perispírito, uma limpeza profunda. Antes o cérebro estava opaco, sem brilho, e agora estava de radiações diamantinas, né? É vulgar. Ou seja, houve uma desintoxicação profunda, extraída por Matilde através dos seus passes magnéticos. Do peito de Matilde, ou seja, da benfeitora que estava ali, coordenando todo o trabalho, Matilde, ondas luminosas partiam ininterruptas, e tudo se nos fazia crer que a tutelada de Gúbio, lembramos que ela fora filha de Gúbio na encarnação passada, em algumas passadas, que a tutelada de Gúbio se achava naquela hora num banho autêntico de essências divinas. Ou seja, além do trabalho que fora realizado no cérebro de Margarida por Matilde, sendo feita uma profunda limpeza, uma operação de limpeza no cérebro do perispírito dela, Matilde jogava sobre ela
ondas luminosas ininterruptas, que eram uma espécie de autêntico banho de essência divina, visando renovar o perispírito de Margarida. Aí alguém podia perguntar, mas escuta, mas que história é essa de renovar o perispírito, a mente? Lembremos que todo o trabalho de renovação e limpeza feito no perispírito, ele sem dúvida nenhuma se estenderá ao corpo físico, porque na verdade boa parte das doenças do nosso corpo físico, elas são derivadas do espírito doente, né? Então, se a gente faz a operação no perispírito, conserta o perispírito, sara o perispírito, o corpo de carne também será renovado, transformado. Ou seja, nossas doenças são a reverberação do espírito doente, certo? Isso é que é importante. Curado o espírito, cura também o corpo. É aquela velha máxima da corpo são, mente sã. A certa altura do singular processo de despertamento, primeira limpeza, visando as condições dela assimilar e despertar, porque ela estava obstruída por aquele monte de energia deletéria, né? A jovem senhora abriu desmedidamente os olhos, qual criança, espantada, e agora, com desobstruídos seus canais de audição, de percepção do pensamento, fixou-nos o grupo com expressão de assombro. Esse era um movimento de recuo e pavor. Isso é uma surpresa. Mas que história é essa? Eu estava lá em casa dormindo, eu estou aqui, estou fazendo o quê? O que é que eu estou fazendo aqui? É natural que isso efetivamente aconteça, né? Mãezinha querida, estou cansado. Opa, passei uma lâmina na frente. Tá. Muito bem. Então diz ela, mas em se voltando Margarida para o semblante doce de Matilde, aquietou-se, claro, o espírito, na grandeza espiritual de Matilde, emanando luz, energias, é o magnetismo que acalma e tranquiliza, né? Todas as grandes almas, quem tenha essa alegria e o prazer e a oportunidade de ficar ao lado de quem tem o magnetismo dessa natureza, recepciona todas as energias extraordinárias, né? Então, aquietou-se brandamente, como que magnetizada pelo magnetismo de Margarida. Matilde, Matilde. Matilde osculou-se, beijou-a enternecidamente e em contato com aqueles lábios sublimes. E aí é importante, porque, na verdade, uma criatura do naipe, um espírito elevado, toda parte dela que toca em alguém doente, esse magnetismo passa. É muito fácil lembrar daquela passagem do Evangelho da mulher hemorroíça, que tinha um desejo imenso de ver Jesus, porque ela tinha recorrido a todos os médicos, e ela tinha um sangramento que quase a levava à morte. Tinha procurado tudo e não tinha jeito. E um dia, quando Jesus passa em Jerusalém, naquela multidão, ela se arrastando de tão fraca, toca nas vestes de Jesus. Jesus nem vê, mas sentiu. Ele perguntou, mas quem me tocou? Os discípulos disseram, mas mestre, muitas pessoas lhe tocaram, aqui eu não, mas alguém me tocou, porque uma virtude saiu de mim. Ou seja, ele sentiu o magnetismo dele, de alguém com desejo puro de ser curado, e essa energia, que ela tocou apenas na veste de Jesus, na roupa de Jesus, e essa energia a curou. Então é a mesma ideia. Então, na hora que Margarida recebe o beijo carinhoso e amoroso de Matilde, o beijo dela também transmite essas energias reparadoras, restauradoras, balsamizantes, tranquilizantes, né? Para ela, né? Muito bem. Margarida mostrando tocada no ser, no recurso do ser, pelo beijo, abraçou-lhe o busto de Matilde, evidenciando ânsia suprema de integração espiritual. Ou seja, diante de um ser iluminado daquele naipe, daquele porte, ela sentiu muito bem e sentindo acolhida, amorosa e queria receber aquelas energias sublimes, está sentindo tão bem que desejava efetivamente aquela integração espiritual com aquele espírito sublime. Até então, ela ainda não tinha, digamos assim, se apercebido de quem se tratava, porque ela estava acordando, ela estava no processo de despertamento depois desse seu processo de fragilização. E todas as energias postas sobre ela visavam exatamente esses pensamentos, essa clarificação de seus pensamentos para compreender o que acarretaria, o que aconteceria daquele momento para frente. Parecendo desvairada, de repentino júbilo, bradou ela, ou seja, quando teve condições, em lágrimas comoventes. Só aí ela conheceu Matilde. Só aí, depois de todo esse tratamento, desse processo de fortalecimento, conheceu Matilde e disse: Mãe, querida mãezinha, sim, minha filha, sou eu, disse Matilde, a interlocutora, afagando-a com extremo afeto.
O amor jamais desaparece, disse ela. A união, é, a união das almas vence o tempo e a morte. Aí vem aqui uma pergunta para mim, mas como mãe, na verdade, Matilde era mãe de Margarida? Não, não era mãe de Margarida. Na verdade, ela era mãe de Gregório. Gregório, em encarnações passadas, ninguém especifica quantas encarnações foi, porque Gregório está no mundo espiritual inferior há mais de 3 séculos. Portanto, fora talvez numa reencarnação bem anterior. Mas as almas doces e amorosas, mesmo de uma nora, uma nora para uma sogra, às vezes você recebe com muito amor as energias que emanam e passa a se criar um laço de afinidade profunda, de mãe e filho mesmo, né? Então, acredito que quando ela fala aí, mãe, ela está se referindo a uma mãe espiritual, uma protetora, uma criatura muito amorosa que passou pela vida dela e deixou marcas profundas de amor, ligações imensas digamos assim, de sintonia espiritual, certo? Mais da frente, André Luiz é muito sábio na descrição dele. Na frente ele vai dar um toque nisso. É para mostrar que a gente tem que ter atenção na leitura para compreender. Porque lembra que, na verdade, quem foi pai de Margarida foi Rúbio. Está disso lá atrás. Ela tem uma profunda ligação com Matilde, porque elas são espíritos afins. E de todo esse processo da própria libertação de Matilde, da libertação de Margarida, fora coordenada toda por Matilde. A equipe de Gúbio, que foi pedido por ela, foi toda articulada, todo o trabalho de assistência da equipe de André Luiz foi comandado por Matilde, no plano espiritual. Gúbio é o coordenador, mas quem coordena no plano espiritual é Matilde e a equipe dela. Então, há afinidade profunda. Ou seja, mesmo sendo Margarida obsidiada brutalmente pelo filho dela, Gregório, ela tomou todas as providências, não só para resgatar Gregório, mas também a Matilde. Porque ajudando Matilde, por via transversa, ajuda também o próprio Gregório. Interessante isso, né? O amor é uma coisa extraordinária. Então, Margarida pergunta, mas por que me abandonasse, mãe? Disse ela. E ela disse, não, minha filha, eu nunca te esqueci, disse Matilde, né? No País da Neblina, e quando ele fala no País da Neblina carnal, está se referindo na reencarnação, onde nós estamos, na Terra, disse ela, muitas vezes, para se distanciar-nos uns aos outros, entretanto, sombra alguma conseguirá separar-nos. O que significa isso, gente? Significa que o espírito da magnitude de Matilde para o do próprio Margarida, a distância são muitas, não há muita afinidade, assim, não há uma sintonia direta. E às vezes a pessoa está do lado, a pessoa não consegue enxergar, né? Pela distância entre um e outro, a sintonia não chega ao ponto, porque um está na faixa muito mais alta, muito mais elevada, e o outro mais baixo. Significa isso, né? Só eu nunca te esqueci, estava sempre lá. Você não conseguia me ver, mas eu estava sempre lhe ajudando. Significa isso, né? Aí ela diz, olha, nossas aspirações, disse Matilde, dela e da própria Margarida, e a esperança se confundem, ou seja, as aspirações são comuns, que tanto Margarida quanto Matilde desejam o bem, desejam aprofundar, desejam evoluir, desejam ajudar-se no futuro. Ou seja, elas se contemplam na sintonia, no sentido de os objetivos são comuns, né? Aí disse, quais dois pontos, disse Matilde, de luz nas trevas da separação? Por que nas trevas da separação? Porque uma está muito distante espiritualmente da outra, né? Uma está aqui reencarnada no ambiente do vale de dores e sofrimentos, e a outra está no estágio muito mais evoluído, mas os objetivos são afins. Há uma afinidade, um bem-querer profundo entre as duas. Há uma mesma sintonia no sentido dos objetivos ser traçados, né? Assim como as estrelas se assemelham a balizas brilhantes no nevoeiro noturno, recordamos-nos o infinito e a eternidade. Elas, não obstante a distância, porque espiritualmente distinto, mas confluem no mesmo pensamento, no mesmo objetivo, trilham no mesmo caminho. Ao som caricioso daquelas palavras, Margarida parecia acordar cada vez mais lentamente ao nosso plano. Ou seja, ela, devagarinho, pela aplicação das energias postas, e está ali ao lado de um ser tão irradiante e generoso e bom como era exatamente Matilde, recebendo a assistência diretamente dela, foi acordando no plano espiritual. Ela estava dormindo no corpo físico,
Foi aclarando as coisas, ela começando a se situar onde efetivamente estava e por que estava. Começou a entender as coisas, né? De olhos ansiosos, fixou na protetora, em Matilde, como se magnetizada. Estava efetivamente o magnetismo dela, né? Pelo incomensurável afeto, ponderou em lágrimas. Ela, de repente, entendeu, caiu a ficha definitivamente onde é que ela estava e por que estava. E onde estava e na presença de quem, né? Mãezinha querida, disse ela. Eu estou tão cansada e infeliz, disse ela. Aí Margarida, Matilde disse, mas quando? Como assim, cansada e feliz? Quando a boa luta apenas começa? O que é quando a boa luta apenas começa? Lembra? Ela veio, ela reencarnou com missão, e foi dito lá atrás, com projetos importantes, de renovar-se, porque ela cometeu graves problemas no passado, cometeu graves erros no passado. E é importante a gente entender isso. Por que, que de repente, Margarida sofreu um processo brutal, brutal de obsessão? Porque certamente, no porão, lembra a história do porão? Lá embaixo, na mente dela culpada, os seus atos que ela cometeu estão lá. Nós somos a somatória de tudo que já fizemos no passado. E certamente Margarida cometeu graves erros, foi dito. Por isso, na verdade, Gregório não a perdoou e queria que ela morresse e voltasse à companhia dele. Não obstante ele ódio, mas também tinha um amor também, era uma coisa meio doentia, né? Mas assim, ela só sofreu o processo de obsessão dramática porque ela tinha brechas, ou seja, o nosso processo de remorso e culpa é um processo, é um flanco aberto dos processos obsessivos. Se ela fosse uma criatura iluminada, certamente não teria passado um processo de obsessão dessa natureza. Se ela foi obsidiada cruelmente, é porque tinha frestas, possibilidade de colocar tomada e o processo obsessivo acontecer. Isso é importante entender isso. Então, você está cansado e feliz, então, Matheus, mas como? A sua luta nem começou, você está reclamando? Não, a sua luta precisa continuar. Levar e continuar, você está passando um processo dramático, a gente precisa se fortalecer para seguir sua jornada, disse Matilde. Sinto-me cercada, disse Margarida, de inimigos sem trânsito, ou seja, de inimigos cruéis, brutais, reclama Margarida. Devo ser atormentada de noite, porque ela ainda tinha muito claro na mente cansada e sofrida dela os processos anos e anos de processo obsessivo cruéis que ela sentia efetivamente a presença. A gente via que, na verdade, os ovoides que estavam atormentando o seu perispírito, ela sentia as energias, a mensagem, a dor, a angústia daquelas criaturas direto no seu perispírito. Perispírito e perispírito. Tudo isso ficou gravado lá na mente dela, essa dor terrível, e saber que tinha companhia por muito tempo desse monte de criaturas infelizes. Eram duzes de ovoide, mas eram mais de 60 entidades. Noto invencível, disse ela, antagonismo entre os meus sentimentos e a realidade humana. Ou seja, meus sentimentos que ela desejava ser boa, ser feliz. Mas a realidade dela era muito dolorosa. Isso que ela está se sentindo cansada e feliz, disse ela, Margarida falando. Falando dela, abrindo o coração para Matilde ali. O próprio matrimônio, ou seja, o casamento, em que eu depositava os mais caros sonhos de felicidade, né? Não foi para mim, não me foi senão escuro livro de desenganos cruéis. Não é que ela não está reclamando do marido, não, está dizendo que foi. Tem sido muito sofrido, porque todo esse período que ela estava casada, não podia ter filhos, doente, quase morta. Sabe? Trago meu coração, disse ela, extenuado, cansado, né? E oprimido. Frustração e ruína espiritual perseguem de perto. Vocês abre o rosário de lamentações, de choramingado, né? Diante de Matilde. Por isso, sou um fardo pesado ao esposo dedicado e digno de melhor sorte. Ela diz, não estou reclamando do casamento do meu maridão, ele tem sido maravilhoso, tal. É da minha sorte que eu não pude dar a ele filhos, felicidade, porque eu tenho sido um fardo, doente, não posso trabalhar, não posso ajudar, não posso, enfim, é isso que ele está dizendo. Só luz violenta invadiram pediram de continuar. Mas Matilde enxugou-lhe o pranto e falou, bondosa, Margarida, viver no corpo terrestre. Aí é interessante por isso, é só. Ela, de repente, Matilde, ouve os lamentos de Margarida. Mas ela vai fazer exatamente como fez com aquele contingente de criaturas sofredoras que contaram suas angústias, suas dores e por que estavam ali. E ela fortaleceu, ela, na verdade, aconselhou-os a perseverar. Ela vai dizer agora exatamente isso. Não, ouvi tudo agora, vamos começar agora a trabalhar a sua mente no sentido de fortalecê-la para seguir sua jornada. Margarida, disse ela, viver no corpo terrestre, minha filha, entendendo os deveres divinos que lhe cabem, não é tão fácil ante a glória infinita
que, em companhia dele, desse corpo, devemos recolher. É importante entender isso. Ou seja, o que é que ela quer dizer o seguinte: ninguém desce à terra, ninguém, com raras exceções, desce à terra sem necessidade. Ou seja, a gente volta à terra como se matricula na escola da vida para aprender. Ou porque precisamos de provas, aprender aquilo que não aprendemos ainda, ou por expiar os nossos graves erros do passado, que precisam ser, na verdade, reparados. Se ninguém vem aqui de férias, a Terra não é uma viagem de férias. A gente vem aqui para trabalhar duro, duro, para se reconciliar com os seus desafios do passado, etc, etc. A não ser que você seja uma grande mensageira dos céus, que são raros, né? Então, ela está dizendo isso. Está explicando isso, né? Todos possuímos, ela dizendo, todos somos, ela, Matilde dizendo para Margarida, todos possuímos o pouso pretérito a redimir. Ou seja, por quê? Ela quer dizer com isso? Porque todos nós somos a soma do que já fomos desde o começo das nossas existências, tudo. Nós somos hoje a somatória de tudo, de todas as reencarnações, desde que fomos criados. E nessa trajetória de espírito ignorante, cometemos graves erros. Por isso mesmo, ela, Margarida, passou por esse processo dramático de obsessão, fruto também do seu passado delituoso, que permitiu essas questões todas, no sentido de alguma sorte, ela aprender as lições duras e rudes da vida. Disse então Matilde: é imperioso reconhecer, minha filha, todavia, que se a experiência humana pode ser doloroso curso de renunciação pessoal, é também abençoada escola em que o espírito de boa vontade pode alcançar culminância. Se sim, ninguém vai à Terra de férias. Lá, sim, vai encontrar dificuldade, vai, mas você vai aprender lições imorredoras. Você vai trazer ao seu espírito, desde que bem aprendidas as lições que serão postas, oportunidades fenomenais de enriquecer seu espírito, de passar etapas que você precisa passar, no sentido de aprender. Porque a felicidade, em outras palavras, é uma conquista do espírito. É uma felicidade, é uma conquista. E a conquista disso precisa se passar a aprender a renunciar, a amar, a ser fraterno, etc, etc, etc. É uma luta individual de cada um de nós. Essa felicidade não vem por osmose, é uma conquista, né? Disse ela. Para isso, para isso, disse ela, no entanto, é indispensável, não é aconselhável, é indispensável se abra o coração ao clima interior da bondade e do entendimento. É preciso abrir o coração para servir. É um dos propósitos do Evangelho de Jesus. Ser caridosa, bondosa, fraterna, amorosa, etc, etc, etc. Tem que abrir o coração para, na verdade, colher vindouramente, tem que plantar a boa semente. Em outras palavras, né? Não é possível colher sem plantar. Somos diamantes brutos, disse ela. Nós somos diamantes brutos, revestidos pelo duro cascalho de nossas milenárias imperfeições. Localizados, esse diamante bruto, pela magnanimidade do Senhor, na ouriveria, ou seja, no ourives da terra. Ou seja, o que é que ele está dizendo? Diz, ó, o ser humano é comparável a uma pedra bruta, um diamante bruto. Está lá cheio de cascalho. Aquela pedra bruta, o diamantinho está lá dentro. Mas só será um dia uma joia preciosa depois de lapidado, com muito esforço, com muita angústia, com muita dificuldade. Que, afinal de contas, de Jesus, nós somos deuses, né? Nós somos um Deus com possibilidades, um Deus em potencial. Mas para atingirmos o grau de excelsitude, muito esforço terá que ser feito. É a mesma coisa que está dizendo. Nós somos uma pedra bruta, mas para um dia chegar esse diamante a ser lapidado, precisa passar pelo ourives, que vai fazer a limpeza, vai lapidar com muito esforço, com muita dificuldade, e a pedra será sofrer o cinzel do ourives até se transformar em pedra preciosa. A dor, disse ela, o obstáculo e o conflito são bem-aventuradas ferramentas de melhoria, funcionando a nosso favor. A velha máxima de que a dor ensina a gemer, não é? A gente só aprende a dar valor às coisas passando pela dificuldade, não é isso? Ninguém aprende a levantar sem cair, não. Ninguém aprende a valorizar a saúde, porque a gente abusa muitas vezes dela até adoecer, vai sentir como era importante a nossa saúde. A vida é assim. As coisas não acontecem de graça, nada acontece de graça. A semente, para um dia transformar numa árvore bonita, tem que romper a terra, tem que fazer um esforço muito grande, lutar contra
contra as lagartas, contra os insetos, contra os vermes, toda a dificuldade para um dia chegar ao processo, e o ser humano não é diferente, é o processo de lapidação, né? Disse ela. Quer dizer, da pedra preciosa, se fugisse às mãos do lapidário, não seria pedra preciosa nunca, seria ainda aquele ouro no meio do cascalho, ou o diamante. Ou então que seria do barro que repelisse a influência do oleiro. Ou seja, a argila que é pega lá pelo oleiro, que é pega aquela argila que é trabalhada e vai se o oleiro vai trabalhando, 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 vai moldando uma peça bonita, um jarro, algo assim. Sem o oleiro não seria possível ser um jarro bonito, por exemplo, né? Nem a pedra preciosa, a pedra bruta transformasse numa pedra preciosa. É o processo da alma humana, é do mesmo jeito. É como um campo inculto, nunca vai dar nada. É preciso cultivar o campo, tirar as pedras, tirar os espinhos, organizar para poder aquele campo dar bons frutos. Nosso coração é exatamente assim, do mesmo jeito. Um campo, se não cultivado, não dará frutos. Né? Modifica as suas íntimas disposições. Em outras palavras, deixe de reclamar, minha filha. É uma oportunidade santa que você está tendo. Porque a reencarnação é um meio para você atingir os fins. Em outras palavras, a reencarnação é algo sagrado que deve lidar com a possibilidade, porque Deus é Pai misericordioso e bom deseja sua felicidade. As suas dores não é fruto, não é culpa de Deus, é fruto da sua intemperância no passado. Ele está dando a oportunidade de você se redimir, em outras palavras, né? O inimigo, disse Matilde, nem sempre é uma consciência agindo deliberadamente no mal. Você, às vezes a gente encontra o inimigo, não é aquele cara que não quer nos prejudicar o tempo todo, não, disse ela, na maioria das vezes. Atende à incompreensão incompreensão quanto qualquer de nós. Ou seja, pensa diferente. E alguém que pensa diferente já elege pela nossa ignorância, a gente já elege aquela criatura como adversário, porque ele pensa diferente da gente no trabalho, ou na vida, ou no vizinho, gosta de coisas diferentes. A gente já elege ele como inimigo. Mas não, aquela criatura, quer dizer, ela que vai aprender a gente a ser tolerante, que vai aprender a amar, aprender a ser mais paciente com as questões dos outros. É a história da benevolência para com todos, de Jesus, e a indulgência com os erros dos outros, não é? Muito bem. Disse ela, na maioria, assim, na maioria das vezes, atende à incompreensão quanto a qualquer de nós. Procede essa criatura, o inimigo, entre aspas, procede em determinada linha de pensamento, porque se acredita em roteiro infalível aos próprios olhos. Ele acha que está certo, né? E a gente não. Nos lances do trabalho, a que se empenhou no ciclo da vida. Você apenas pensa diferente, age diferente, e a gente tem que compreender e respeitar as pessoas como elas são. Mas já elege como adversário, né? Enfrenta qual ocorre a nós mesmos, disse ela, problemas de visão, que só o tempo, aliado ao esforço pessoal, na educação, na execução do bem, conseguirá seguir. Ou seja, não é que a gente pode eleger as pessoas inimigos só porque eles pensam diferente, têm uma visão diferente ou agem diferente. Não. Mas o batráquio, que são os sapos, as pererecas, enfim, e a ave, caracterizam por impulsos diferentes. Então, não obstante filhos do mesmo mundo. O que quer dizer? As pessoas agem diferente, mas também os animais também. Ora, o sapo e a ave agem diferente. Um se enterra na lama, o outro voa altaneira. São do mesmo mundo, mas cada um age diferente, são criaturas diferentes. Têm sentimentos e instintos diferentes. Quer dizer isso. Os seres humanos também são assim, diz ela. É necessário, Margarida, disse ela, sabemos utilizar o inimigo, disse ela, utilizar o inimigo, nele situando nossa lição benfeitora, ser mais paciente, sendo mais indulgente, sendo mais benevolente para com as criaturas, respeitando a sua individualidade e os seus defeitos. Isso é indulgência na palavra de Jesus. Isso é caridade. Ser benevolente e indulgente para com isso é caridade, paciência. A rigor, disse ela, em vista de nossa posição de inferioridade, seremos adversários naturais da obra dos anjos. Eu achei fantástica essa frase. Olha que coisa linda. A rigor, em vista de nossa posição de inferioridade, seremos adversários naturais das obras dos anjos, na esfera menos elevada que atravessamos presentemente. Ou seja, nós temos muitas atitudes que destoem das atitudes dos anjos. Nós somos imperfeitos. Nós estamos distantes, na verdade, muito longe de viver e praticar e pensar e agir como as criaturas angelicais.
Muitas pessoas que agem assim, a gente, como está distante, eu prefiro agir assado, de outra forma, né? Eu acho alguém que quer ser santo agindo desse jeito ou de outro, né? Ele quer dizer isso, né? Muito bem. Todavia, disse ela, é, todavia, disse Matilde, as potências angélicas, as criaturas sublimadas, não nos punem a incapacidade temporária de compreensão ante os serviços divinos que lhes cabem na economia do universo. Ou seja, as criaturas angelicais são penalizadas, eles têm pena da gente, nossa inferioridade, e nos ajuda a romper isso. É o que Matilde está fazendo agora com Margarida. Não é isso que ela está dizendo? Ele não nos pune por nossa inferioridade, porque sabe que nós não atingimos ainda. Isso chama-se quê? Indulgência. São dois pressupostos que Jesus fala da caridade: benevolência para com todos, indistintamente, e indulgência para os defeitos dos outros. Ou seja, eles entendem nossas fragilidades e nos ajudam a enxergar o correto para sairmos dessa dificuldade e um dia nos iluminarmos. Quer dizer isso, né? Ao invés de condenar-nos essas potências angélicas, identificando-nos as dificuldades compadecidamente, e estende-nos braços fraternos através de mil recursos invisíveis e indiscretos, que a gente nem percebe que está sendo ajudado. Muitas vezes não percebe que está sendo ajudado, mas nossos amigos espirituais, em nome de Deus, estão ali para nos ajudar. Deus ajuda o homem pelo homem. O tempo todo não estamos abandonados, sempre haverá assistência de Deus, visando o despertar da alma humana no caminho da excelsitude, né? Direto ou indiretamente, a fim de que aprendamos a escalar o monte da sublimação em marcha para os cumes celestes. Porque Deus deseja a felicidade de todos os seus filhos. E a reencarnação se encaixa aí. Volto a dizer, a reencarnação é o meio para atingir os fins. É a oportunidade que Deus nos dá, com as angústias dos nossos corações culpados, nossa mente culpada, né? De encontrar aqueles que cometemos o mal do passado, que nos infelicita tanto. Deus nos dá a possibilidade de nos encontrarmos, para nos repacificarmos e trilharmos juntos a felicidade. É isso que significa. Tudo bem. Verificando essa pequena pausa, a jovem senhora perguntou: Mãezinha, amada mãezinha, pudesses meus ouvidos guardar sempre a doce música de tuas palavras? Se eu tivesse sempre essas palavras guardasse o meu coração, seria diferente. Eu me sentiria fortalecida, disse ela. Tristemente, antevejo o turbilhão das dificuldades terrenas a querer voltar. Só estou ouvindo essas suas palavras, gostaria de lembrar sempre, mas vou voltar ao meu corpo de carne, e lá vou esquecer tudo, disse ela. Tudo agora é consolação e esperança, ouvindo suas doces palavras de amor e tal. Todavia, amanhã, serei novamente prisioneira do cárcere físico, do corpo físico, e caminharei de memória anestesiada em conflito incessante com os monstros que me assediam. Ele está dizendo, seria muito bom que eu lembrasse tudo. E então volta Matilde de novo. Este, filha, disse ela, acrescentou Matilde, afetou. É o imperativo da tarefa que te compete realizar. Ou seja, é a sua missão, minha filha. É a sua missão. Volto a dizer, felicidade é uma conquista. Você está tratando com as questões, é a colheita do seu erro do passado. Que você está tendo a possibilidade da reencarnação por obra e graça de Deus, que é Pai misericordioso e bom, de avançar, de aprender a perdoar, de aprender a amar, de aprender a se sublimar, de ser benevolente, de ser indulgente. Essa é a sua missão. Você não encarnou de graça, não. Você tinha suas missões, você tinha seus erros no passado. Precisa aprender a vencer, a suprir as suas dificuldades. Entretanto, não perca, disse Matilde, os tesouros do tempo. Tempo é tesouro que Deus nos dá. Tempo. Que o tempo perdido não volta mais. Essa é a história. Não perca o tesouro do tempo em considerações inúteis. Não adianta estar churumingando, não vai resolver nada, disse ela, em outras palavras, né? Enche as tuas horas de trabalho salutar, seja, bota enxada na terra, cultive os campos ainda não arados do seu coração. Trabalhe os campos incultos do seu coração para um dia poder colher algo, né? Trabalhe, salutar. Enche as suas horas de trabalho salutar com a possível harmonia, fonte de toda a beleza. Disse ela. A inteligência, disse Matilde, que de algum modo já se evadiu das limitações de animalidade, ou seja, você já passou do instinto, você está numa fase que a inteligência está posta, encontra-se no corpo de carne,
A maneira de um lidador no estádio, de um trabalhador no estádio, de provas benfeitoras, no estádio. A inteligência está lá, como fosse no estádio, de provas que precisa operar. Lá dentro dessa arena, desse estádio, das possibilidades sublimes, que é a região do nevoeiro, que é a Terra, oferece, há quem se encontre para, há quem se encaminhe para cima e que se encaminhe para baixo. E aí eu faço uma observação interessante que está no capítulo passado, 2 capítulos atrás, de André Luiz. Tudo é questão de direção do esforço, do espírito. Dou direção que quiser, tanto para o bem quanto para o mal. É uma escolha minha. Nós temos o livre-arbítrio. Deus nos dá as possibilidades, mas não nos obriga a nada. Nos dá a possibilidade de assistência. Como aqui, Matilde, em nome de Deus, está socorrendo Matilde. Falta de assistência não é, mas eu dou a direção que eu quero. Então, eu subo, ou eu vou atrás, ou eu sinto força e coragem e me redimo, busco a luz ou busco as sombras. É a questão de direcionar o meu esforço. E aí eu vou colher o que plantei. Mas Deus, mesmo nós buscando, cada um de nós, trilhando o caminho das sombras, não deixamos de ser filho de Deus e ele não vai desistir da gente. Isso é que é importante, porque nós temos nosso livre-arbítrio. Mas não deixamos de ser filho de Deus para essas questões. Muito bem. Não fujas ao óbice, às dificuldades. É o conselho de Matilde. Não fuja. As dificuldades são impostas. Elas são conselheiras. Vem que ela falou a história do inimigo? Não, não é inimigo. Elas são grandes professores. Não fuja às dificuldades. Valioso na corrida de aperfeiçoamento. Né? Esse óbice, essa dificuldade é valiosa na corrida de aperfeiçoamento. Nem sovas os mentirosos elixir da ilusão, né? Apaixonadamente usados os religiosos da ilusão, por todos os que se deixaram vencer pelas tentações do desânimo, que desistiram, né? A ilusão achando que, deixando de lado, vão resolver o problema. Não vai, você vai só adiar. O problema, nossas dívidas terão que ser pagas, hoje ou alhures, não tenho dúvida disso. A desilusão só vai adiar o problema, e às vezes vem com juros e multas, né? Às vezes até gravado o problema. É a tentação de desânimo, incapaz de aceitar o desafio que o mundo lhe endereça. Deus está dando uma oportunidade, uma missão a resolver. Está dando uma possibilidade da reencarnação de você estar no lugar certo com as pessoas que você precisa encontrar. Em frente, vença, se estimule. Eu estou aqui para lhe ajudar, estou aqui para lhe dar força, para lhe aconselhar. É isso que ele quer dizer. A vida, minha filha, disse ela, para toda alma que triunfa no carreiro, no caminho áspero, é serviço, movimento. É serviço, movimento, ascensão. Se você utiliza a vida e dá a ela a melhor aplicação possível à sua reencarnação, você vai vencer. É a mesma história do campo inculto. Se você vai lá, tira o mato, tira as pedras, põe a boa semente, cuida para que o mato não cubra de novo, você vai ter o fruto. É isso que ele está dizendo. É exatamente a colheita. Olha isso que planta, dizia Jesus. E a rajada da luta, disse ela, o vento forte que te conduzirá aos pincos luminosos, não te suponhas, o que quer dizer? É a luta que lhe forja, é a pedra que você vai pela lapidação. É essa lapidação que vai tornar a pedra bruta em pedra preciosa como ser humano. Não te suponha sozinho nessa jornada, porque ninguém está só. Ninguém, jamais. Todo filho de Deus recebe a sua assistência. Todos. Dizia Jesus o seguinte: se nós, criaturas humanas imperfeitas, somos capazes de amar nossos familiares, nossos filhos, etc., imagina o que é que Deus, o Criador do universo, o Pai de todos nós, não fará por cada um de nós. Então ninguém está sozinho. Ninguém. Se estivesse sozinho, ela não estava ali recebendo assistência amorosa do espírito da grandiosidade de Matilde, né? Outro, disse ela, olha, aquela história máxima lá de André Luiz se aplica aqui. A dor maior a verbalização da dor maior ajuda a curar a dor menor, que as pessoas se acham a coitadinha da vida, se acha, a síndrome da coitadinha, né? Então se acha que é mais feliz do mundo, reclama, reclama. Quando a gente ouve a dor dos outros, vê que a nossa não é nada diante dos outros, quer dizer isso, né? Outros aos milhares, dizem, ressoam e sangram em silêncio, passam na cena do mundo sem o afeto de um esposo e sem a bênção de um lar. O que quer dizer isso com ela? Ela não quer dizer que Deus é menos amoroso e bom para com aquele outro. Não, cometer coisas muito mais graves. E por isso precisa passar pelas dores mais profundas, talvez as provações dramáticas. E cada um colhe o que planta, né? Alguns passam reencarnações miseráveis, na miséria profunda, na alienação mental, se arrastando, uns não falam, não ouvem, etc., vive na miséria profunda, mas faz parte de sua programação, do seu polimento, né?
Quer dizer, o seu problema não é nada diante desses outros. Essas criaturas não conhecem, como tu, como você conhece, Margarida, a dádiva de um corpo normal. Ela sofreu o processo de obsessão dramática, mas o corpo dela está lá normal, não tem a legião, não tem a cegueira, etc. Nem podem guardar os mínimos sonhos que arregimentaste, agimentas no seu coração feminino. Ou seja, nem tem capacidade de guardar, porque são loucos. Ou nem tem possibilidade de engravidar, porque o útero é infértil. Olha aí. Olha os dramas dessas criaturas. São homens esquecidos e mulheres desamparadas, disse ela, que passam despercebidos e humilhados no berço ao túmulo. Volto a dizer, não por falta da chance de Deus, Deus é Pai misericordioso e bom, mas eles estão tendo as provações ou as expiações que necessitam para seguir em frente. Respiram essas criaturas, regime de tortura mental, moral, e seguem estrada fora, desprotegidos e dilacerados, aos olhos do mundo, porque ninguém está desamparado, desprotegido e dilacerado, aos olhos do mundo, mas só Deus sabe o que fizeram no passado para passar a tal situação, aos olhos do mundo, abafando as próprias soluços, que, se ouvidos, esses soluços lhe acarretariam implacáveis punições. Né? Punições daqueles que gozam, daqueles que cometem todo tipo de angústia, de sofrimento, seus adversários. Né? Entretanto, Margarida, apesar do espesso véu de lágrimas que lhe dificulta a marcha, continuam caminhando impávidas, aquelas criaturas, caminhando impávidos, contando com amanhã, cada vez mais impreciso e distante, que parece ocultar-se indefinido nos horizontes sem fim. Feito esse registro dela, que o seu problema não é nada diante de muitos que estão aqui na Terra, disse ela, Margarida, que assinalava, sim, a André Luiz nos diz, Margarida, que assinalar toda aquela mensagem que falava ao coração dela, eternicidamente, a argumentação rogou súplice, depois de todo aquele chamar a atenção, chamar, digamos assim, a responsabilidade, mostrar que os procedimentos dela não era nada diante dos outros. Mãezinha querida, disse ela, ensine-me a continuar, me dê força, me dê coragem, me anime. Desejo honrar a bendita oportunidade que recebi. Ela sabe que recebeu uma oportunidade bendita, por isso ela está sendo socorrida ali, para trilhar o seu caminho, né? Por uma entidade de luz, no caso, Matilde. Não procure ser atendida, aí Margarida, aí Matilde de novo volta a aconselhar ela. Não procure, minha filha, ser atendida em todos os seus desejos. Ninguém pode ser atendido os seus desejos. Deus atende todos os desejos. Como você teria força para compreender que as suas ações infelizes têm consequências, né? Então, ninguém tem tudo que quer. A gente tem tudo aquilo que precisa para seguir nossa jornada. Falou a benfeitora. Mas procura servir, coloque sua vida a serviço do próximo, fraternalmente. E quantos te reclamam, arrimam e braço forte. Ajude todos, ajude todos os sofredores da vida, né? Tudo se encontra no seu caminho, faça tudo para ajudar, né? As vítimas do Calvário, como gosta de dizer Emmanuel, né? E dona, como é o nome dela? Amaral Pereira, que diz também os filhos do Calvário. Emmanuel, eu gosto muito dessa expressão. Os filhos do Calvário, os filhos da dor, do sofrimento, né? Ajuda, minha filha, a servir, ajuda antes de procurar auxílio. Coloque-se a serviço do bem, coloque seu coração a serviço, compreende sem exigir compreensão imediata. Ou seja, desculpa os outros antes de buscar querer a desculpa dos outros, ampara sem a intenção de ser amparado. Ou seja, pratique a caridade. A caridade é o caminho da redenção, da transformação espiritual. A caridade é o amor em movimento. Né? Então, coloque a sua vida a servir, que certamente é o bem que a gente faz aos outros. Vamos colher lá na frente, sem dúvida alguma. Não só do Pai, de Deus, mas pelas preces serão endereçados os beneficiados e seus familiares. Disse, quando ela aconselhando, lembre que os conselhos que ela está dando aqui são semelhantes ao que ela deu àquelas criaturas que cometeram graves erros, que estavam lá no capítulo passado, que ela falou do mesmo jeito. Dá, disse ela, sem o propósito de receber. Fazer o bem sem importar a quem, nas palavras de Jesus. Não persigas o respeito humano para se parecer melhor do que os outros. Não. Mas busca em todo tempo e lugar a bênção divina da aprovação de sua consciência.
Você esteja em paz com sua mente, com sua consciência, porque fez o melhor que você fez, que você podia. Isso é que é importante. Não queira fazer o bem só para ter o reconhecimento dos outros. Isso não é caridade. Quem já recebe aqui já está pago. Não precisa. Deus não nos mais recompensa se você faz com propósito de aparecer. Não procure destacar da posição, disse ela, diante dos outros. Antes de tudo, aperfeiçoa os seus sentimentos. Cada vez mais, minha filha, sem propaganda de tuas virtudes vacilantes e problemáticas. É aquela história. A caridade, nas expressões de Jesus, que a mão direita não sabe o que a mão esquerda faz. É fazer o bem pelo simples bem, o desejo de fazer o bem sem importar quem. Age corretamente. E esquece as frases vazias ou venenosas da maledicência, quanto mais que alguns outros façam conosco ou que você mesmo pense no seu coração. Em que socorrendo nas diretrizes alheias e você ajudando o próximo, desconfia das palavras que te lisonjeiam, que te elogiam a fantasiosa superioridade pessoal. Né? Não entra nessa história de acolher isso. Ou que te inclinam à dureza do coração. Não, nem as palavras duras, nem aquelas que tentam lhe elogiar demais. Não se deixe envolver com isso. Faça só o bem, sem importar quem. Diante da fatura, da fartura ou da escassez, da miséria ou da miséria ou da opulência, recorda o serviço que o Senhor te convocou a realizar e produz o bem em seu nome, em nome de Deus, onde estiveres. Ou seja, saiba se posicionar ou na miséria ou na fortuna, para, na verdade, dar boa aplicabilidade dos bens que Deus lhe dá. Na verdade, nós somos meros usufrutuários dos bens que Deus nos empresta, em outras palavras, né? Muito bem. Lembra de que a experiência na carne, minha filha, é demasiadamente breve e que a tua cabeça deve permanecer tão cheia de ideais santificantes, tanto a cabeça de ideais santificantes, quanto as mãos repletas de trabalho salutar. Eu acho essa observação muito importante, que a gente às vezes não tem compreensão de como a vida é breve. Muitas pessoas acham que só os outros adoecem, só os outros morrem. É isso. A vida vai passando, as pessoas não acham, não, não, a vida está. Depois eu faço isso. Quando me aposentar, eu vou fazer caridade. Quando eu puder, quando sobrar dinheiro, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso é bobagem. A vida passa breve, passa rápido, de uma hora para outra, o trem pode passar. Ou seja, depois que o trem passa e seu bilhete está comprado, não dá para remarcar a passagem. A morte pode passar a qualquer momento, a qualquer um de nós, em qualquer idade. Uma missão está rolando, nós temos uma programação, nós temos nosso mapa reencarnatório com nossas missões. É que trazendo isso, faça o bem, não importa, faça o bem sem importar quem. Tanto os ideais santificantes quanto as mãos de trabalho. Para que atendas, porém, minha filha, a semelhante programa, que programa que Deus lhe confiou, que é fundamental para o seu processo de redenção, é imprescindível, abra o coração ao sol renovador do sumo bem. Coloque-se a serviço do bem, analise o Evangelho de Jesus e coloque vivenciar, procure ser uma página viva do Evangelho, como nas palavras de Paulo de Tarso, né? De alma fechada, cerrada ao interesse da felicidade do próximo, se eu ignoro a felicidade do próximo, sou egoísta, só penso em mim, jamais encontrarás a própria felicidade. Não tem como a gente ser feliz sozinho. Existe isso? Não. Só é possível fazer felicidade se eu buscar também a felicidade ao nosso redor. Como é que eu posso estar aqui ao lado de alguém, da família, do irmão, você passando fome e não fazer nada para ajudar essa criatura? Não posso. Não tem. As grandes almas dizem, como é que eu posso estar no céu feliz, olhando meus entes amados ao nosso redor, sofrendo e angustiados? Não existe isso. As almas bondosas estão sempre dispostas a ajudar aqueles próximos, a soerguê-los para vir ter com eles na busca dessa atitude. É o que, na verdade, Matilde está tentando fazer com o próprio Gregório, que está nas regiões infernais, e ela, ser celestial, está buscando resgatá-lo. Né? Muito bem. Muito bem. A alegria, disse ela, que improvisares em torno dos pés alheios, que fizer os outros, te fará mais rica de júbilo, disse ela. Na paz que semeares, encontrarás a colheita da paz que desejas. A gente colhe o que planta. Isso é muito fácil de entender. Estes são princípios de vida radiante. Em outras palavras, este é o roteiro, este é o mapa da mina. Se segues, você vai chegar à felicidade. Esse é o mapa. Segue a vivência dos ensinamentos que Jesus foi portador e atingirás certamente a felicidade. Né? Como aquele fariseu que pergunta a Jesus qual é o caminho da felicidade, ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Pronto, o caminho é esse. Se você fizer tudo o que puder fazer para o próximo como a você mesmo, o caminho é esse. Viva e será, e atingir
conseguirás a felicidade. É a vivência do Evangelho. No isolamento, ninguém recolherá a suprema alegria. Não. Nossa alma precisa de ação. É aquela velha máxima de Madre Teresa de Calcutá. As mãos que trabalham são mais santas do que os lábios que oram. E Pedro dizia ao apóstolo que a fé sem obras é morta. Portanto, ação. Esse é que é o conselho máximo. Para a sabedoria divina. Tão infortunado é o pastor que perdeu o rebanho, quanto a ovelha que perdeu o pastor. Não é não? Não vai atingir o objetivo. Que cabe o pastor zelar pelas ovelhas. Se ele perde, não vai. Mostra que ele não teve o cuidado devido. E a ovelha que perdeu o pastor desconsiderou as suas atenções, o lobo pode devorá-la, né? A desistência de ajudar é tão escura quanto o relaxamento de extraviar-se. Ou seja, se você tem a oportunidade e não faz a ação do bem, você também pode ser negligente com você próprio. O egoísmo é um dos grandes chagas que Jesus falava da humanidade, o egoísmo conseguirá criar um oásis. O egoísta pode até fazer um oásisinho para ele, só para ele, ignorar, mas nunca edificará um continente, não, que pensa em todos, né? É o exclusivismo, é egoísta. É indispensável, Margarida, aprenderes a sair de ti mesmo, auscultando, ouvindo a necessidade e a dor daquele que te cercam. Tenha sensibilidade de ajudar o próximo, né? Que se encontra o seu caminho, que ninguém está no nosso caminho por acaso. Não. Os que buscam a nós for indicado para nos procurar, esperando de nós uma atitude de grandeza. É uma oportunidade que nos dá também de seguir nossa jornada. Sermos felizes. Nesse íntere calou-se a voz da protetora e sentiu-se banhado de luz. Indagou então Margarida: Oh, meu Deus, Pai misericordioso, a que devo atribuir a graça inesquecível dessa hora, desse encontro sublime? Disse, em outras palavras, a que devo a honra de receber tão ilustre criatura desse naipe, dessa grandeza, aqui para me aconselhar, para me soerguer? Matilde, pretendendo talvez imprimir a cena mais familiar, levantou-se, abraçando a filha. Olha aqui a resposta que ela perguntou lá atrás. Abraçando a filha espiritual e não material, que na verdade ela era filha que era o filho dela, era Gregória, que é filha espiritual, por afinidade, né? E caminhando ao nosso encontro, apresentou-nos a ela, o grupo de André Luiz, grupo como amigos, particulares amigos. Confraternizadora palestra estabeleceu-se, e a extinguição de lágrimas que nos visitava. Assim, todo mundo, André, Gúbio e Eloy, estava todo mundo emocionadíssimo com todo aquele relato, Saldanha e toda a turma que estava lá, emocionados com aqueles conceitos, ouvindo o relato, a angústia e a dor de Margarida e todo o aconselhamento e acolhimento dado por Matilde, né? Chegou, então, tanto o momento em que a prefeitura revelou-se interessada em despedir-se, ou seja, a missão estava se aproximando para o fim dela, de socorrer, de assistir, de aconselhar, de fortalecer Margarida. Antes, porém, cravou os olhos muito lúcidos em Margarida e disse: Margarida, minha filha, agora que retens. Ou seja, olha que informação interessante. Agora que retens, que você já tem alguma coisa que se absorveu em seu coração, em seu espírito, nem tudo você vai lembrar, mas você retém boa parte das informações que estão postas aqui. Afinal de contas, eu criei todas as condições, fiz uma limpeza no seu perispírito, lhe dei energias novas, seu espírito está renovado, você tem condições de reter boa parte das informações aqui. Agora que retém tanto quanto possível, porque ninguém retém tudo, regular consciência de ti mesma em nossa esfera de ação, qual no mundo espiritual, onde eles estão, esse aconselhamento está dando ela em espírito, né? Em ação, ouve, Margarida, o apelo que endereçamos. Nós estamos dando um apelo para você, estamos fazendo a você um despertar, estou lhe encorajando. Escuta, disse ela. Escute. Não suponhas, Margarida, que te visito pelo simples prazer de consolar-te. Parece dureza, mas não. Muito chão, pé no chão. O que seria, talvez, induzir-te ao caminho de despreocupação irresponsável, que nunca não dirige à verdadeira paz. Ou seja, há um objetivo além de consolar você. Porque não recebe a qualquer hora um espírito, uma grandeza dessa, que tem milhões de coisas para fazer, é apenas para consolar. Se você recebe o tempo todo um espírito que vem aqui e eu não tenho tanto merecimento para receber, eu vou achar que eu estou sendo mimado pelo mundo espiritual. E Deus não faz isso. Não. Um espírito de alta grandeza espiritual vem quando tem um objetivo, né? Porque, entenda, eu acho importante a gente entender isso.
Por que, na verdade, os espíritos não. Né? É importante entender isso. Por que, que a gente não consegue enxergar os espíritos iluminados, que podem até chegar ao nosso redor? Porque não temos sintonia. Para serem vistos, é o que aconteceu aí com Margarida. O que aconteceu em Margarida. Mesmo Margarida sendo levada ao mundo espiritual, mas ela só conseguiu enxergar Matilde por quê? Porque Matilde estava materializada, recebendo as energias do ectoplasma de quem? De Gúbio, para poder ela, na verdade, descer, ela materializar-se, poder ser visível por Margarida. Senão não viria. Por isso que ela está dizendo, há um sacrifício grande para poder esse momento acontecer. Então, tinha um objetivo maior. A pessoa não entende que se materializa também no mundo espiritual. Porque aqui na Terra só se vê os espíritos que estão ao nosso redor se for médio. Só todo mundo vê se for materializado, com a doação de ectoplasma. E ela, Matilde, se materializou para poder ser vista por Margarida. Interessante entender isso, certo? Ela vai dizer, então, agora o objetivo da visita dela. A finalidade divina há de ser, em tudo, a alma de nossa ação. Veja, a finalidade, o objetivo é ser a alma da ação. Ou seja, o principal da ação, qual é? É só consolar? Não, não é só consolar. Podia ser um mimo. Não, nunca é assim. Ela vai dizer, o lavrador, o trabalhador da terra, que cultiva o solo e o socorre com irrigação comportadora, algo espera da sementeira que ele reclama o esforço diário. Eu não estou vindo aqui plantar uma semente de graça, não. Algo maior está envolto nessa nossa conversa. Olha que coisa, beleza, coisa interessante. O amparo do alto, das esferas sublimes como ela, que materializada estava ali, para não só socorrer, mas que algo muito mais do que isso. O amparo do alto, direto ou indireto, reservado ou ostensivo de uma forma ou de outra, não é apenas mera exibição de poder celestial. Eu achei isso fantástico. Olha que coisa linda. Não, amparo, direto ou indireto, não é uma exibição do poder celestial, até porque não há nenhum interesse das entidades sublimes mostrar poder. Não há exibição, não há interesse nenhum disso. Só as almas inferiores que têm uma preocupação de parecer ser. Não, as almas sublimes não. Quanto mais sublimada, mais humildes são. Olha que beleza. As almas sublimadas, o prazer dele é em ser útil. Útil. Eles se fortalecem com o bem que fazem. É só isso que eles desejam. Quanto mais elevados, mais humildes são. Mais sublimados são. Muito bem. Os moradores do círculo mais elevado, disse ela, não se arriscariam a descer, que é um sofrimento? Alguém imagina que materializar uma coisa assim? Não. Há sofrimentos, há dificuldades. Você vai sair de uma esfera resplandecente com uma atmosfera magnífica para ir para uma atmosfera dolorosa e quase irrespirável, difícil, de energias brutalizadas. É um sacrifício muito grande. Quem lembra quando Gúbio e André Luiz e Eloy se materializou lá naquela cidade estranha, viu o sofrimento que eles tiveram. Né? Muito bem. Disse ela. Os moradores do circuito mais elevado não se arriscam a descer sem objetivos de ordem superior ao domicílio da mente encarnada. Ninguém vai lá embaixo do nada. Não. Assim como os artistas de inteligência não se animariam a movimentar espetáculo de cultura intelectual sem fins educativos. Não tem sentido um artista de grande envergadura fazer um espetáculo sem ter nenhum proveito de educar as pessoas. Não. Esse é o objetivo. Junto aos irmãos de raciocínio e sentimentos ainda rudimentos inferiores. O tempo, Margarida, olha a informação, o tempo, Margarida, é valioso, minha filha. E não podemos menosprezar esse tempo, não dar a importância que ele tem, sem graves prejuízos para nós mesmos. Se eu utilizo uma alma nobricíssima, não tem muito o que fazer para estar perdendo tempo com uma coisa que não tem importância. Isso não existe. Não existe. Não existe. Né? Muito bem. Ante a expressão de surpresa que de Margarida estampava no semblante, aí ela caiu em si, que é algo muito maior do que só uma visita dessa alma importante. Matilde continuou. Em breves anos, esse é o objetivo. Olha aí. Em breves anos, Margarida, voltarei também ao ciclo das lutas em que te debates. Reencarnarei. Tu? Ela ficou assustada. A senhora, com a sua luminosidade e grandeza? Como assim? Gritou Margarida, ante a perspectiva de nascimento, de ser iluminado, que se mantinha. Por que a senhora te seria imposta semelhante pena? Porque reencarnar é uma coisa difícil. Reencarnar na Terra, para expiação, é algo muito difícil. Nós temos um espírito de uma grandeza,
de Matilde. Aí ela foi explicar por quê. Não te guardes em tamanha incompreensão da lei do trabalho, ajuntou a mensageira, sorrindo. A reencarnação, Margarida, nem sempre é simples processo regenerativo. Olha que informação importante, gente. Nem sempre se reencarna apenas para submeter-se a provas ou expiações, não. Tem os mensageiros, os missionários que vêm em missão. Alguém imagina que um Mahatma Gandhi, um Francisco Cândido Xavier, um Dr. Bezerra de Menezes, um Krishna, essas grandes, um Francisco de Assis, vem aqui só para expiações de prova. Não, vem missão. As almas deixaram um rastilho de luz, vem para cumprir suas missões em nome do Pai, para que suas missões, seus exemplos, deixem um rastilho de luz a incentivar os outros a seguir a trajetória de luz. Está dizendo isso. Embora, na maioria das vezes, constitua um recurso corretivo, as encarnações, muitas vezes é corretivo, a gente vem para cumprir missões, a gente vem aqui para provas e expiações, na grande esmagadora maioria, né, de espíritos, corretivo de espíritos renitentes na desordem do crime. Na desordem, provas e expiações. Mas tem uns que não, nem sempre vai ser regenerativo. É importante a gente entender isso, né? A crosta da Terra é comparável ao imenso mar. Eu achei interessante essa analogia, né? Onde a alma operosa encontra valores eternos, aceitando os imperativos de serviço que a bondade divina lhe oferece. Ou seja, os missionários, como ela. Ela vem em missão. E se lembra lá atrás, quando ela falava com o Gubi, lá no começo do livro, qual era a missão brutal, imensa, gigante dela? Que era exatamente ser mãe de novo de Gregório, e de uma gama de espíritos profundamente infelizes, vítimas dele. Imagine que missão dura ser um espírito brutalizado como ele, que vai ser que ele terá uma encarnação profundamente sofrida e ela sofrerá tudo isso em função de ser a mãe dele. Esse é um sacrifício, essa é a grande missão dela. E não é só ajudar ele, não. Uma gama imensa de espírito que ele prejudicou. Olha aí, é uma missão de muita renúncia, né? Muito bem. Além disso, disse ela, todos temos doces laços do coração. Olha, doces laços. Que doce laço do coração? Que se demoram por muitos séculos. É o caso de quem? De Gregório. O amor de mãe, sagrado, inquebrantável. Essa criatura sublime está preocupada com o filho, está lá na região abismal de dor, os infernos, regiões infernais. Os doces laços do coração que não se rompem. Não, ela continua amando do mesmo jeito, né? Nunca esquecer dele, né? Então, por séculos, ele está lá mais de 3 séculos, né? Retido no fundo do abismo do mar, está comparando o mar, né? Que é Gregório. É indispensável, disse ela, não é só aconselhar, é buscar as pérolas perdidas. É o filho perdido no fundo do mar. Ele lembra do mar? A pérola perdida é ele. É indispensável buscar as pérolas perdidas para que o paraíso não permaneça vazio de beleza ao nosso olhar. O que significa? Gente, isso é de uma profundidade extraordinária. Como é que é? Como é que é? Quer dizer, como é que eu poderia estar nas regiões celestiais, disse ela, nos céus, no paraíso, quando meu filho jaze nas trevas? Não. Eu preciso resgatar essa pérola que está lá, perdida no fundo do mar. Resgatá-lo para um dia ele chegar onde eu estou. Em outras palavras, é isso, né? É indispensável, disse ela. Sim, quando o nome dela. Disse ela, depois, olha que frase linda de um significado mesmo. Depois de Deus, Margarida, o amor é a força gloriosa que alimenta a vida e move os mundos. Que frase profunda. Depois de Deus, o amor é a força gloriosa que alimenta a vida e move os mundos. É a força do amor, renovador, transformador. Né? A benfeitora citou a jovem senhora revelada e aduziu. Em razão disso, que razão disso o quê? Eu vou reencarnar. Estou dizendo que eu vou reencarnar. Em razão dessa minha reencarnação, disse ela, espero não desconheças a santidade do ministério espiritual, da maternidade. O que é que ela quer dizer? Você vai ser minha mãe, minha filha. Você, Margarida, será a minha mãe. Não desconheças.
Estou lhe confiando essa tarefa extraordinariamente importante. Não se conheça a santidade da missão maternal, na orientação dos espíritos renascentes. Nossas melhores possibilidades se perdem na esfera do recomeço, na carne, na encarnação, por falta de braços decididos e conscientes que nos guiem através dos labirintos do mundo. Então, está dizendo, boa parte das criaturas que nascem com missões importantes perdem essas oportunidades por falta de pais compromissados com as bênçãos sublimes da renovação do Evangelho de Jesus, que não orientam os seus filhos. Muitos são filhos de pais, órfãos de pais vivos, que negligenciam a criação dos filhos. Em outras palavras, está dizendo isso, né? Que não atendem às responsabilidades. Não é que maltratam os filhos, não, mas que negligenciam de fazer as correções devidas. É isso que está dizendo isso, né? Que guie, né? Carinho, essa é uma expressão para entender. Carinho quase sempre não falta no santuário familiar, quase sempre. Às vezes o cara agride. Mas não, onde a alma se habilita à recapitulação, a reencarnação, tá dizendo, é recapitulação. Recapitulação significa você foi reprovado, está se matriculando de novo para reaprender aquilo que você não aprendeu. Olha aí. Quem sabe a recapitulação de valiosa aventura. Entretanto, a ternura absoluta é tão nociva quanto a absoluta aspereza. O que quer dizer com isso, gente? Muitas das vezes os pais acreditam que devem fazer tudo o que os filhos querem, é um grave erro. Você está apresentando a eles, essas crianças, um mundo irreal. No dia que ele vai enfrentar o mundo verdadeiro, ele não vai ter personalidade, ele não aprendeu a isso, a enfrentar dificuldades, a vencer as adversidades. Muitas das vezes não conseguem vencer porque não tiveram o cuidado, não foi dado os polimentos devidos, não foi feitas as podações adequadas, mostrado o que é certo e o que é errado. É a velha história do oleiro. Enquanto o barro está mole, você faça moldar. Depois que ele endurece, aí não tem mais o que fazer. Né? É isso que quer dizer em outras palavras. Muito bem. Não ignoras, filha amada, que a entidade mais enobrecida, que é o caso dela, em retornando ao veículo de carne, é compelida a sofrer os regulamentos. E regulamentos? Vem para a Terra e passa pelas mesmas questões dos outros. Se tiver resignação, certamente terá mais possibilidades, mas passará pelas mesmas dificuldades, enfrentará as mesmas dores, enfrentará as sombras, sim, as mesmas. E necessitará de quê? De alguém que a guie, que tenha responsabilidade para guiar. É isso que está explicando. Para orientar, para mostrar o caminho reto. Os papéis dos pais é de muita responsabilidade. Algumas pessoas equivocadamente acreditam que a educação é papel da escola, é um grave erro. A escola dá instrução, mas a educação é papel impostergável dos pais, que tem que mostrar o que é certo, contrariar aquilo que é errado, fazer as correções devidas. É isso que ela está dizendo em outras palavras. Quando ela está dizendo as leis fisiológicas do corpo, da encarnação, que domina a Terra, não faz exceção. Impõe-se sobre os justos com o mesmo rigor dentro do qual funcionam os pecadores. Ou seja, as mesmas injunções. Todos que passam pela terra sofrerá essas questões todas. O anjo que desce ao fundo da mina de carvão continuará naturalmente a ser um anjo na vida ímpar. Entretanto, não escapará ao clima deprimente do subsolo. Ou seja, mesmo essas criaturas terão sim de ser orientadas, para que, na verdade, não se extravie, para que tenha, na verdade, uma reencarnação exitosa. Por isso ela precisa muito da ajuda e do equilíbrio de Margarida, e será mãe dela vindouramente, é isso que ela está querendo dizer em outras palavras. Além do carinho, ela terá uma missão muito sublime de ser a mãe dela, porque ela nascerá. E depois vai ser mãe, ela vai ser mãe de Gregório, quando naturalmente tiver em condições. A árvore benfeitora não permitirá, não prescindirá do carinho e da assistência constante do ponicultor. Não, se você planta, você não cuida, não rega, não bota adubo, etc., vai morrer a planta, né? É imperioso reconhecer, porém, que somente se fortalecerá a planta se a temperatura atormentada, se a temperatura atormentada na canícula, no calor, para que, na verdade, a árvore vença na vida, ela precisa passar pela dificuldade do calor, os aguaceiros, a ventania, ela vai se fortalecendo ao enfrentar dificuldades. As dificuldades. Porque se a criatura nunca enfrentar dificuldades, ela não vai ter maturidade no futuro para enfrentá-las. Não é? Assim é a árvore também, ela vai enfrentar essas adversidades, mas vai vencendo devagarinho.
Então, se a gente não faz com os filhos a mesma coisa, que eles tenham responsabilidade, que enfrentam sua responsabilidade e vençam, ter compreensão das coisas, eles também não vão ao lugar, não vão conseguir ter maturidade para enfrentar a vida. Quer dizer isso. A luta, minha filha, e o atrito, a luta e o atrito da vida, a luta, o esforço, são bênçãos sublimes, disse ela, através das quais essas lutas realizarão a superação de nossos velhos obstáculos. Você só vai aprender a vencer dificuldades enfrentando, é assim, não? Não tem como a gente aprender a vencer a dor sem passar por ela. Você não tem como vencer a dificuldade sem passar por ela. Eu lembro de uma frase interessante que, certa feita, Chico Xavier, que tinha vários problemas de saúde, perguntaram a ele por que ele não ia zero igual para cuidar do glaucoma que ele tinha, do problema da angina terrível. Ele disse, não, meu filho, essas dores fazem parte da minha programação. Sou muito agradecido pelas dores que estou passando, porque tenho que aprender a vencê-las. É assim a vida. É assim a vida, né? É necessário não menosprezá-las, essas dificuldades, os obstáculos. Não é menosprezar os obstáculos, faz parte. Tem que aprender a vencê-los, identificando neles o ensejo bendito de elevação. Você aprender a vencê-los, você vai vencer aquela etapa, aprender a suplantar os obstáculos. Né? Compreende minhas necessidades para que eu te possa entender no momento justo. Você entendeu que eu estou aqui não só para lhe consolar, estou preparando-te para o futuro, a sua missão de ser minha mãe também, né? As conveniências humanas, disse ela, são respeitáveis, mas as conveniências espirituais, essas são bem diferentes, disse ela, são divinas, as conveniências espirituais são divinas. As humanas são respeitáveis, mas as espirituais são sublimes. Nós somos espírito imortal, que depois dessa encarnação, nosso espírito segue a sua jornada. E se eu não alimentar com o pão do espírito, eu não vou conseguir atravessar a jornada. Não vou passar nem da reunião das sombras, em outras palavras, né? Então, as convenções espirituais são sublimes, são divinas, que precisam ser cumpridas. Auxilia-me, olha aí o apelo dela. Auxilia-me, Matilde, a conseguir equilíbrio nas primeiras, a fim. Que primeiras? Nas convivências humanas, está falando. Auxilie-me a conquistar o equilíbrio nas primeiras, nas convivências humanas, a vencer os obstáculos que a vida vai me oferecer, a fim de atender aos imperativos celestiais do Espírito Eterno, para que eu possa atingir as conveniências espirituais que eu estou me propondo. Olha aí, coisa linda, né? Muito bem. Muito bem, equilíbrio e tal. Logo que me sintas nos braços, continua o aconselhamento dela. Logo que eu nascer, que você me sinta nos braços. Não me relegues a elegâncias, a futilidade, a roupinhas, só, ou a inutilidade. Não, a pretexto de guardar-me, né, a maternal proteção. Não, me deixe submeter às coisas que eu preciso aprender. Não é com enfeites exteriores, com roupinhas em excesso, com excesso de futilidades que eu vou aprender. Dá tudo que quer, esse é o erro, dá tudo que o filho quer. Né? Que ajudaremos o vegetal, a preciosa a crescer e frutificar. Mas sim, com esse esforço perseverante da enxada, com a vigilância na defesa dos insetos que vêm comer a planta, com o adubo estimulante e com a poda benfeitora. É fundamental. Os filhos devem ser podados nas suas más inclinações. Nós sabemos que a reencarnação se completa com 12 anos. E até lá, é a fase da podação. Os sentimentos infelizes aflorando e os pais combatendo, e combatendo, e combatendo. Se não for combatido, ele vai seguir em frente. E lá na frente, o choro que seria da contrariedade agora, que a gente não faz neles, lá na frente vão chorar pelo desgosto de ver o filho seguir caminhos que não seriam os adequados por falta, por omissão nossa, quando deveríamos ter tomado uma posição. Né? É assim. Não me perca de vista, quando ela pedindo, para que o amor e a gratidão a Deus perdurem para sempre em minha memória frágil, disse ela. É, isso já já, assim, socorre-me em tempo para que eu seja útil no momento oportuno. Eu precisarei de sua força, de sua ajuda, etc., da sua compreensão, do seu esforço, para que eu possa na frente também te ajudar. Socorre-me, né? Edificados com a lição indireta que nos administrava, reparamos que Margarida, em copioso pranto, prometia tudo quanto lhe era solicitado. Margarida entendeu aí a grandiosidade de sua missão e o júbilo de poder receber o espírito dessa envergadura espiritual como filha. Era uma missão muito sublime, né? A André Luiz disse que ele, quem estava escutando aqui, estava todo mundo chorando, todo mundo ali emocionado, e também Margarida, que depois daquilo tudo, prometia tudo de pé junto.
A Doce Palestra ingressava para todos. André Luiz, se podia passar muito mais tempo vindo, tá uma maravilha, mas Matilde revelava agora a preocupação de ausentar-se. O tempo dela estava fluindo. Dirigiu-se ainda a brandas frases, a Margarida, e querida, envolvendo em operações magnéticas. Ela, de novo, aplicou operações magnéticas em Margarida, visando reajustar-lhe o centro do perispírito, e rogou auxílio de Eloy para que a esposa de Gabriel regressasse ao hematório carnal, ou seja, voltar ela para o corpo de carne e depois foi feito os ajustes finais, né? Entretanto, no final, ela ainda voltou a Margarida uns aconselhamentos finais. Foge, minha filha, antes dela sair, antes de ser levada por Eloy. Foge resoluta dos perigosos. Assim, ele dizia, não te esqueça que o reino da beleza não pode improvisar no santuário doméstico. Foge, disse ela, foge resoluta dos perigosos fantasmas do ciúme e da discórdia. O ciúme é um fator de desagregação da família, né? Não, deixa isso para lá, né? Esqueça essas coisas que não ajudam em nada. Aprenda a renunciar nas questões pequeninas, ou seja, não tem por que criar querelas por pequenas questões, para recolheres com a felicidade a luz que emana do sacrifício. É preciso sacrifício, é preciso renúncia, muitas das questões, pela questão maior, que é a felicidade da família. Não comprometas por bagatelas, por besteira, por minúcias, o êxito espiritual que a experiência te pode oferecer. Seja, são aconselhamentos com muito cuidado para que o projeto todo seja vitorioso, né? Estar livre dos males exteriores. Significa isso, gente? Ou seja, com essas aplicações, com essas energias todas postas, com esse grande banho de luz que passamos para você, com essa verdadeira limpeza no seu perispírito, você está livre da doença exterior, você vai se curar da sua fraqueza, etc, 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 do corpo físico, você vai melhorar substancialmente, né? Mas ainda te não libertaste dos males próprios. Você precisa fazer reforma íntima, porque não há milagre. Nós vamos renovar, transformar-se. Foi feito aqui todo o processo de aconselhamento, de ajuda, foi feita a limpeza. Você precisa continuar se renovando, se transformando, para ser uma criatura cada vez melhor. Confie no poder do divino poder e não desfaleças, ainda mesmo quando a tempestade te açoite as fibras mais íntimas do coração. Mãe e filha permutaram um abraço cheio de ternura e encaminhando-se para Gúbio a este, explicou Matilde, discreta. O trabalho que planejara para as horas seguintes, que trabalho é esse? O resgate de Gregório, asseverando que nos esperaria em passagem próxima. Ou seja, ela veio lá todo preparar o ambiente para que o trabalho fora dito ao chefe do grupo, no caso, a Gúbio, que a fase final, grande trabalho, o último grande libertação estava por vir nas próximas horas. Logo após, agradeceu-nos com extrema gentileza e não nos oferecendo a oportunidade de exprimir-lhe reconhecimento júbilo, porque passaram todos, com muita humildade. Em seguida, ausentou-se, restituindo naturalmente ao nosso orientador as forças que ele subtraíra em cada temporada. Que fosse essa, gente? O ectoplasma, porque Gúbio emprestou o ectoplasma para ela se materializar. E as materializações aconteciam. Depois da materialização, as energias que eram do médio voltam para ele. Volta para ele, né? Então, olha só, restituindo as forças que tomou emprestada de Gúbio para ele se materializar, né? Gúbio, então, retomando a rede do trabalho, notificando que, com exceção feita dos 4 companheiros que montariam guarda fraterno no lado de Gabriel, na casa para evitar o assalto de unidades infelizes, deveríamos partir todos, a equipe toda, na direção dos círculos mais altos, com escala em um campo de saída da esfera carnal. O que significa isso, gente? Da esfera, você sai da Terra, aí você passa, você sai da Terra, onde se encontra, onde esse ambiente onde ela estava, há fronteiras vibracionais da Terra para o umbral, do umbral para regiões mais elevadas. Há fronteiras, ela está falando os campos de saída, significa essas fronteiras entre os mundos. Olha que informações interessantes. Meus amigos queridos, aqui a gente encerra esse capítulo, para mim, muito rico em informações, tanto para nossa amiga Margarida, mas também que serve e se aplica certamente a cada um de nós, em nossas vidas, né? Queria saber se alguma dúvida ficou a respeito do conteúdo, se tiver alguma pergunta, podemos responder com carinho, se pudermos. Se não, gostaria muito de agradecer pela companhia generosa de sempre
e convidá-los para juntos de novo estar na próxima quarta-feira, oportunidade em que estudaremos o capítulo 20, fechando essa extraordinária obra. Fique com Deus, tenha a noite muita paz, uma semana iluminada.